Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta segunda parte da nossa reunião, que se concretiza com uma audição aos seus presidentes da Câmara de Loures e de Vila Franca de Xira, a quem eu, em primeiro lugar, agradeço muito a disponibilidade e a colaboração com a Assembleia da República para poder prestar aqui os esclarecimentos que advêm de um requerimento que foi aprovado em boa hora nesta Comissão já há uns meses largos por parte do Partido Socialista e que tem a ver com os voos noturnos no aeroporto de Lisboa e também com a necessidade ou não de estudo de impacto ambiental em alguns projetos que tiveram lugar. O que nós temos previsto é uma grelha que foi disponibilizada a todos, creio, que irá começar com uma apresentação do requerimento por parte do grupo parlamentar que teve a iniciativa, o Partido Socialista, terá cerca de 3 minutos, depois haverá uma intervenção inicial de cada um dos seus presidentes. Para o efeito terão cerca de 10 minutos, depois haverá uma ronda por todos os partidos, com 4 minutos para cada intervenção, e depois teremos a conclusão da audição com a resposta final, global, de cada um dos requeridos. Sem mais delongas, passo a palavra ao Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Vaz, para fazer a apresentação do requerimento, por efeito tem 3 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara de Loures e de Vila Franca de Xira, que acederam ao convite desta Comissão e da Assembleia da República para poderem estar aqui connosco para discutirmos um assunto que é da maior importância para o desenvolvimento da região de Lisboa, mas também para o equilíbrio dos territórios de Loures, de Vila Franca de Xira. Infelizmente não tivemos a oportunidade de contar também hoje, nesta audição, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que esperamos ainda poder contar com a disponibilidade da agenda para poder estar aqui connosco, também para discutir estes assuntos que também é de extrema importância para Lisboa. Mas gostaria de dar nota aos Srs. Presidentes do seguinte. O Partido Socialista entregou este requerimento que foi aprovado em setembro de 2024. Desde então, houve já alguns desenvolvimentos, nomeadamente um desenvolvimento muito recente, que tem a ver com a APA e a Sra. Ministra do Ambiente e Energia terem decidido, perante um novo pedido, como vimos hoje de manhã, perante um novo pedido da ANA, da concessionária do aeroporto Humberto Delgado, de ter que se realizar uma avaliação de impacto ambiental para obras que permitam o aumento de movimento de voos por hora. Aliás, isso era uma decisão que tinha sido tomada pelo Governo em maio de 2024. Inicialmente, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação achava que nem sequer era necessário uma avaliação de impacto ambiental. Felizmente, em boa hora, quer a APA, quer a Sra. Ministra do Ambiente, já disseram, em dezembro último, que é necessário uma avaliação de impacto ambiental. Mas nós gostaríamos de falar, e este requerimento assentava essencialmente em 3 questões. Primeiro, pela necessidade ou não da avaliação de impacto ambiental, e era para nós importante ouvir o que é que os senhores Presidentes, em representação dos munícipes e dos municípios que lideram, entenderiam sobre a necessidade ou não da avaliação de impacto ambiental para a expansão do aeroporto de Humberto Delgado. Depois, uma segunda dimensão, e essa segunda dimensão é absolutamente essencial para a saúde, para o ambiente nos territórios, nomeadamente Vila Franca, Lisboa e também Lisboa, que tem a ver com o cumprimento do plano de ação de ruído do aeroporto Humberto Delgado. Nós tivemos um plano de ação de ruído que foi aprovado com 36 medidas ou 34 medidas, como vimos hoje de manhã, que foi aprovado em 2019, e desse plano da ação para o ruído, ficou também claro aqui, na audição da APA, que houve 3 medidas, das quais, essencialmente, que dizem respeito ao programa Bairros 1 e também à questão dos edifícios sensíveis, como é o caso de hospitais, escolas, universidades, em que não foi feito, de acordo com aquilo que nos transmitiu a APA, que aliás notificou o IGAMAOT, notificou o IGAMAOT desse mesmo facto, para que fossem aplicadas as contornações, do incumprimento total
no que diz respeito à insonorização do edificado nos territórios. Gostaria de saber, por parte dos seus presidentes, em que estado é que está e depois, se puderem, e para concluir, em que medida é que acham que o novo plano de ação para o ruído irá mitigar ou não os efeitos nocivos para a saúde dos munícipes, dos cidadãos, relativamente a esta matéria da expansão do aeroporto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos de imediato à intervenção inicial dos requeridos e vamos começar pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, Ricardo Leão. Faz favor, para o efeito tem 10 minutos. Então, muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela palavra e agradecer novamente o convite de cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados desta Casa, que ambos conhecemos bem, quero o meu camarada Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, e por isso agradecer o vosso convite para tentar, de alguma forma, dar a nossa posição, e neste caso a Câmara de Louros, sobre aquilo que achamos de extrema importância para a qualidade de vida, neste caso da população do Concelho de Louros, muito em particular na zona oriental do Concelho de Louros. Ela já foi transmitida por escrito, o nosso parecer foi dado e aprovado em Câmara e foi emitido, e penso eu que com base nesse nosso parecer, o Grupo Parlamentar do PS e bem fez este requerimento para podermos hoje aqui prestar mais alguns esclarecimentos sobre esta matéria. E por isso, mas nós não podemos deixar de dissociar a questão dos voos noturnos daquilo que é a nossa posição relativamente a este aumento do plano, relativamente ao plano de ação do ruído 2024-2029, que assume como um dado adquirido a expansão da capacidade do aeroporto Humberto Delgado, o que, na nossa opinião, não é aceitável com os dados que temos até hoje. E algumas notas, para não estar a repetir aquilo que já foi dado por escrito. Neste sentido, a frente dos dados de 2020 e 2023, a população total exposta ao ruído acima dos limites legais é de aproximadamente 9% da população exposta que estão acima do limite do ruído nos horários de dia. Depois temos cerca de 12,70% da população que está exposta a níveis acima do limite daquilo que é o período noturno. Portanto, dos dados apresentados, verifica-se a duplicação dos movimentos no aeroporto no Humberto Delgado, 2021 para 2023. Com especial preocupação, vemos as alterações na forma de operar na pista 2, que é particularmente a pista que a nós nos preocupa, em que se acautela a situação para sul, cidade de Lisboa, mas nada é referido se nos movimentos para norte as alterações introduzidas terão agravado a situação nas áreas do Concelho de Louros abrangidas, o que nos parece ter acontecido com toda a certeza. Há outro dado que eu acho que era importante dizer-se, é que Louros não é considerado um aglomerado, que não deixa de fazer um bocado de preocupação. Lisboa, neste plano, é considerado uma aglomeração e Louros é considerado uma não aglomeração, porque falam da densidade populacional. Eu relembro que toda a zona oriental do Concelho de Louros, Sacavém, Prior Velho, Camarate, Moscavide, Santiria, toda a zona envolvente, estamos a falar de 150 mil pessoas. Se isto não é um aglomerado, não sei que termo é que é este. Depois dizer também que nós não podemos deixar de estranhar também que a criação do Comitê de Ruído previsto neste plano de ação não esteja prevista a integração do município de Louros. Entidade imprescindível, achamos nós, no funcionamento de forma a acompanhar os temas de gestão de ruído, nomeadamente aquilo que já foi referido aqui, o programa Bairro e a alocação das verbas disponíveis através do fundo. Portanto, estranhamos o facto de Louros não pertencer a este comitê. Para a Câmara Municipal de Louros é totalmente inaceitável qualquer aumento da operação com enfoque especial nos movimentos noturnos, onde já hoje a situação de impacto do ruído decorrente da operação em período noturno é insustentável. E o plano de ação em vigor em quase nada vai alterar esta situação. As consequências para a saúde pública da população do Concelho de Louros da operação atual não foram acauteladas até hoje, nas tais medidas do atual plano, ainda hoje por cumprir, repito, ainda hoje por cumprir, e não serão com o plano que agora se apresentou. Quanto mais se equacionar qualquer aumento da mesma, sem o plano a esta fazer menção e sem um cronograma concreto e sem financiamento assegurado. Se é certo que foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que prevê o aumento do volume de tráfego
até a entrada em funcionamento do novo aeroporto, o plano de ação de ruído que esteve em consulta pública ignora, desvaloriza ou desconsidera que tal alargamento vai acontecer no seu horizonte temporal de plano. Por isso a Câmara Municipal hoje não aceita qualquer aumento do volume de tráfego sem a consequente concretização das ações de mitigação de ruídos previstas no plano atual, não se revendo num plano de ação que, para além de omitir um aumento do volume de tráfego previsto pelo Governo, nada concretiza, sem cronograma associado ao financiamento garantido, de modo a serem adotadas as medidas adequadas para salvaguardar e promover a saúde e a qualidade das pessoas. E por isso, resumindo, dizer que a posição do município de Loures é bastante clara. Nós não somos contra o desenvolvimento, nós estamos, obviamente, conscientes e sensíveis à questão da necessidade de se aumentar para efeitos de economia e de sustentabilidade da economia e o desenvolvimento económico, obviamente, do país. Não estamos, obviamente, nada a omitir essa preocupação que também temos. Agora, se o plano anterior, que era de mitigação e de concretização de um conjunto de obras necessárias de mitigação, não só nos edifícios públicos, escolas, leia-se, mas também nos edifícios das pessoas, particularmente nas zonas envolventes, porque, como sabem, Loures é um concelho onde é abrangido totalmente, quer onde se levanta, quer o levantamento dos voos, quer a aterragem dos voos, toda a zona, é toda essa zona oriental do concelho de Loures que é abrangente, quer no levantamento do voo, quer na aterragem do mesmo. É normal que nós, sem um cronograma, uma calendarização, uma garantia de execução do plano de mitigação desse efeito, nós somos, obviamente, totalmente contra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também a todas as senhoras e senhores deputados e também ao meu colega da Câmara Municipal de Loures. Eu diria o seguinte, no caso específico do Concelho de Vila Franca de Xira, nós temos a situação, em termos de incómodo gerado pela aviação, muitíssimo aumentada desde meados de 2024. E, efetivamente, foi na altura em que começaram a chegar-nos queixas e relatos de um aumento exponencial de ruído provindo das descolagens do aeroporto Humberto Delgado, e logo nessa altura tivemos a ocasião de colocar a questão à ANAV e perguntar, mas o que é que se está a passar? Porque, de repente, Vila Franca de Xira acaba por estar aqui a sofrer muito mais do que sofria até cerca de maio de 2024, com um aumento do ruído exponencial. A ANAV teve a ocasião de nos responder, dizendo, fundamentalmente, que não tinha feito grandes alterações nas rotas de descolagem e que a grande alteração teria sido nas rotas de aproximação ao aeroporto Humberto Delgado, que passava a usar a zona oeste, a região oeste, e, portanto, não teria um grande efeito em Vila Franca. Ora, a verdade é que nós continuávamos a ter queixas e continuávamos a assistir a muito mais aviões passarem por cima do sul do concelho, sobretudo nas cidades da Póvoa de Santiria, na cidade de Alverca e afetando também ali a zona de Via Longa. Estamos a falar também de mais de 100 mil pessoas residentes naqueles espaços. E a verdade é que as pessoas continuavam a queixar-se. Tivemos a ocasião de voltar a contactar a ANAV, ir reunir, aliás, com a ANAV, e o que é que se verificou? Tinha sido feita uma alteração ao sistema de descolagem dos aviões, criando um point merge em cima da cidade de Alverca, por onde agora, desde maio de 2024, passam todos os aviões que saem do aeroporto da Portela, independentemente do sítio do mundo para onde se dirijam. Foi uma alteração absolutamente radical no sistema de descolagem e que não foi de todo a Câmara Municipal envolvida neste processo. Tive a ocasião de insistir que a ANAV estudasse uma solução, uma vez que o funcionamento tal como era anteriormente, antes de maio de 24, não nos causava os problemas que temos tido.
E a nave, no fundo, o que veio dizer é, sim senhor, estamos absolutamente disponíveis para estudar isso, mas temos que ter uma ordem do Governo para o fazer. Eu próprio pedi uma audiência de urgência ao Sr. Ministro das Infraestruturas, o Engenheiro Miguel Pinto Luz, que me atendeu logo rapidamente, e deu então instruções à nave, no sentido de que volte a estudar este processo, porque é possível, apesar dos constrangimentos da necessidade dos voos, é possível estudar as coisas de maneira a que isso afete menos as populações. Que, aliás, deve ser uma obrigação de todas estas entidades, nomeadamente da nave, e que, incompreensivelmente, não teve em conta. Recebemos, então, um ofício também da nave no passado dia 16 de janeiro, a dizer que o estudo está praticamente concluído para entrega ao Governo e, portanto, ficará nas mãos do Governo implementar essas alterações. Eu deixo, Sr. Presidente, para arquivo na Comissão, os 2 ofícios que mencionei, que são, no fundo, o fundamental sobre esta matéria. Permita-me só, e mesmo para terminar, dar aqui conta de 2 aspectos que o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, mencionou especificamente, e que foi se neste contexto de reforço da circulação de aviões de e para o aeroporto Humberto Delgado, se faz ou não faz sentido que haja um estudo ou uma avaliação de impacto ambiental. É evidente que faz. Não é possível considerar os movimentos no aeroporto como independentes do bem-estar das pessoas. Isso não é admissível. Segunda questão, a importância da intervenção no edificado. Também me parece óbvio que, seja qual for a solução final encontrada, é óbvio que o Estado tem a obrigação de fazer as intervenções nas habitações, nomeadamente nas habitações particulares, sempre que isso se justificar e, portanto, sob o ponto de vista da Câmara de Vila Franca de Xira, é óbvio que estas 2 situações têm que ser devidamente acauteladas, sendo que para nós, Vila Franca, sobretudo nas cidades da Póvoa de Santarém e de Alverca, o fundamental é ou regressar-se ao sistema de descolagens anteriores ou introduzir alterações neste sistema, porque não há nenhuma razão para estar a incomodar exponencialmente mais 100 mil pessoas do que o que se fazia antes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado aos Srs. Presidentes por esta intervenção inicial e, sobretudo, pela forma objetiva como mostraram aqui os vossos argumentos, que não são mais do que a defesa das populações que vocês representam. E, passado esta fase, agora é a vez dos partidos. Vamos começar pelo Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Bruno Ventura, para uma intervenção, tem até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais de Loures e Vila Franca de Xira, pelos quais saúdo a presença nesta Comissão, cumprimentar os meus colegas do Partido Socialista, o staff de apoio da Comissão e cumprimentar também os meus colegas do Partido Chega. O que é que eu gostaria de começar por dizer? Em matérias de infraestruturas e o PCP, peço desculpa, chegou mais, não foi falta de educação, quando se iniciou não estava presente e peço desculpa, falta ao cumprimento. Bem, quanto ao assunto, a nós aqui o que nos parece é que o que fica provado, quando olhamos para a cronologia das decisões políticas tomadas sobre estas matérias, é que há uma certa continuidade. E, portanto, uma tentativa de responsabilização política exclusiva de um governo ou de outro é, por si só, uma tentativa que não traz bons resultados, porque os dados provam precisamente o oposto. Por exemplo, as obras para o Pier Sul, no aeroporto Humberto Delgado, e de expansão da capacidade aeroportuária, foram aprovadas pelo governo anterior através de 2 reuniões de Conselho de Ministros, portanto, as 2 de 2023. Este próprio point merge também foi aprovado, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aqui fala, também foi aprovado na reunião 201 do Conselho de Ministros de 2023. E serve isto para criticar o Partido Socialista, a oportunidade do Partido Socialista do tema? Não. Serve isto para explicar que há algo comum entre todas as forças políticas, se há algo comum entre todas as forças partidárias com assento neste Parlamento, ponto 1, seria necessário um novo aeroporto que está decidido. Numa fase transitória era necessário ampliar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado. Também existe um relativo consenso nesta matéria. Como sabem, as obras de expansão foram
quer as obras de expansão, quer do Pier Sul, foram suspensas devido a um caso que está em tribunal, mas a alteração do sistema de tráfego aéreo, de facto, avançou. Ou seja, não foi alterada a capacidade aeroportuária, foi alterada a capacidade de gestão do tráfego aéreo, que melhorou alguns indicadores. Se devemos com isto, e aqui, como é óbvio, eu percebo, e o PSD percebe muito bem a preocupação dos senhores Presidentes de Câmara, e mais do que a preocupação dos senhores Presidentes de Câmara, percebe a preocupação das populações que são envolvidas e afetadas por esta alteração de gestão de tráfego aéreo. Portanto, cumpre, nesta altura, a APA cumprir o plano de ação de ruído, como o meu colega do Partido Socialista referiu, que vem a Ana, peço desculpa, e a APA monitorizar, assim é que é, e a APA monitorizar, que já vem desde 2019, portanto, mais um exemplo de continuidade. Estamos agora em 2025 e chegámos à conclusão que muita coisa não foi cumprida e alcançada. Portanto, isto não se trata de uma questão de uma força partidária, trata-se de gestão pública de monitorização. Para terminar, dizer que, a este respeito, este Governo já apresentou e está do lado da ANAC um night curfew completo, precisamente por causa desta questão, entre a 1 da manhã, só confirmar se entre a 1 e as 5 da manhã. E, portanto, é isto que nesta fase nos cumpre dizer sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor, 4 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só aqui de esclarecer, e obviamente o Sr. Deputado Bruno Ventura, como não esteve nas audições da parte da manhã, não pôde acompanhar os esclarecimentos, não tinha que estar, mas não pôde acompanhar os esclarecimentos que foram dados sobre essa matéria. Não se trata aqui de questões de continuidade de políticas públicas em matérias de infraestruturas aeroportuárias. É que houve aqui, que há aqui uma nuance. Em maio de 2024, ao contrário de tudo o que tinha sido decidido para trás, o Governo, numa resolução do Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros número 67/2024, determina, pela primeira vez, o aumento dos movimentos hora de 38 para 45. O que algo, e na altura, nos debates parlamentares que tivemos nesta matéria, o Partido Socialista desde logo assinalou que não poderia haver aumento de número de movimentos hora sem a necessária avaliação de impacto ambiental. O Sr. Ministro das Infraestruturas, e tive a oportunidade de também dar nota disso aqui de manhã, em comunicado oficial, na comunicação social e no próprio plenário, disseram que não era necessário porque tinham um memorando da nave. Ficou aqui cabalmente esclarecido que é necessária avaliação de impacto ambiental. E daquilo que a APA determinou, as obras do Pier Sul, do Tier 1 e da outra infraestrutura, que já tinham sido solicitadas em 22, foram solicitadas em 22, que foi feita uma análise caso a caso, essas não necessitavam de avaliação de impacto ambiental porque não levariam ao aumento do número de voos. O pedido que foi submetido em outubro de 2024, disse a APA, disse a Sra. Ministra do Ambiente em dezembro de 2024, que já era necessária a avaliação de impacto ambiental. Quanto a isso, estamos cabalmente esclarecidos, não há necessidade, nem sequer é uma questão de debate político ou partidário. Agora, há aqui uma questão que eu queria, há aqui algumas questões que eu queria colocar aos Srs. Presidentes de Câmara. Na sequência dessa resolução do Conselho de Ministros 67/24, foi emanado um despacho do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas a criar o grupo de acompanhamento para o processo de expansão da capacidade do aeroporto Humberto Delgado, onde, mais uma vez, se referia que se iria aumentar a capacidade do aeroporto, nomeadamente do aumento dos movimentos hora. E, no fim, no seu ponto 7, diz o seguinte: o grupo de acompanhamento deve concluir os trabalhos previstos até 30 de dezembro de 2024. Ora bem, nós já estamos em 4 de fevereiro de 2025, aquilo que eu gostava de perguntar aos senhores Presidentes da Câmara é: 1. Alguma vez foram contactados por este grupo de trabalho? 2. Conhecem este relatório que tinha que ser apresentado até 30 de dezembro de 2024? Estas são as questões que eu gostava de saber. E se alguma vez foram ouvidos ou alguma entidade destas que fazem parte do grupo de acompanhamento contactou as autarquias nesse sentido? Segundo,
O que é que eu gostaria de colocar? Já percebemos que no âmbito do plano de ação para o ruído apresentado pela ANA para 2023, 2024, 2028 ou 2029, e sabemos a pronúncia, nomeadamente do município de Loures, relativamente ao assunto, aquilo que eu gostava de perguntar é o seguinte. A APA disse-nos aqui hoje de manhã que vai emitir pronúncia relativamente ao pedido no dia 20 de fevereiro. Portanto, a questão é, acham que a ANA, depois de ter incumprido, aliás, e a APA aqui disse, houve incumprimento, notificámos o IGAMAOT para eles aplicarem as contornações do Plano de Ação para o Ruído 2018-2024, acha que a ANA terá condições para assumir novamente medidas que já vimos que não conseguem cumprir, nomeadamente para o bem-estar das populações? Era isto. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Partido Chega, na pessoa da Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, Sr. Deputado. 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Dr. Fernando Ferreira, e também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, Dr. Ricardo Leão, e permitam-me, sem querer fugir ao tópico em debate, deixar aqui uma saudação pela sensatez que teve ainda recentemente em relação ao tema da habitação social, no âmbito da tensão social que era vivida, onde pudemos ouvir as suas palavras sobre despejos sem dó nem piedade para quem destrói o património público. Sabe que o Chega é solidário e acompanha essa ideia, e encorajá-lo para que não volte atrás, não tenha que dizer publicamente que tem que pedir desculpa por qualquer frase menos feliz. A frase não foi pouco feliz, foi sensata, e lamentar que tenha sido maltratado pelo líder do seu partido, com algumas tentativas de conotá-lo ao Chega. Da nossa parte não há qualquer ligação possível entre os dois, nada contra do ponto de vista pessoal, mas não há. Mas dizer que foi lamentável, até porque recentemente até vimos Pedro Nuno Santos aproximar-se do discurso do Chega no que toca à questão cultural, reconhecendo que a imigração traz desafios, por exemplo, para as mulheres. Portanto, queria só dizê-lo que, como democrata, estou solidária com a censura a que foi sujeito. Mas no que toca a este requerimento, e numa nota em relação àquilo que fomos assistindo ao longo da manhã e agora no início da tarde, aqui um passa-culpas entre PS e PST para algo que parece evidente. Os portugueses estão cansados do tema do aeroporto, estão cansados das respostas em relação ao tema dos voos noturnos e do ruído, e estão cansados também das justificações que acabam por ser sempre as mesmas. Clarificar que a posição que o Grupo Parlamentar do Chega assumiu, não só aqui na Assembleia da República, mas também ao nível das Assembleias Municipais, é de conciliação entre o interesse económico nacional e também o interesse dos cidadãos. Não há soluções perfeitas, a política é a arte do possível, e neste momento sabemos que não podemos fazer mais tendo em conta as infraestruturas que temos, e isto é dizer o óbvio. Mas gostávamos de perceber então o papel que os municípios têm desempenhado no acompanhamento dos cidadãos, e até se nos conseguem dar alguns dados para monitorizarmos o problema, na medida em que reconhecemos que o poder local é a primeira ponte entre o poder político e os cidadãos. E neste sentido, não sei se têm estas métricas, mas se têm, por exemplo, dados da evolução do número de municípios que se aproximam de vós com queixas, e se vos transmitem problemas de saúde associados ao ruído noturno, e quais. E neste sentido também perceber de que forma é que as vossas autarquias foram tentando responder, sabendo que não é a vossa competência isto, mas sabemos que muitos autarcas são os primeiros a tentar resolver aquilo que às vezes até foge das suas competências, e por isso perceber se algo foi feito neste sentido. Em relação também à falta de fiscalização e ao cumprimento dos limites legais, sabemos que, de facto, a legislação define limites, mas há, de facto, indícios que já aqui disseram de que estes limites têm sido ultrapassados frequentemente, e, por isto, a par do que nos disseram, gostávamos de saber se têm mais evidências que queriam trazer à colação e se existe uma articulação eficaz entre as autarquias e a APA para garantir que estas infrações estão a ser fiscalizadas e, sobretudo, sancionadas. E é preciso sublinhar a parte do sancionadas, porque ao longo da manhã percebemos que não estão a ser sancionadas. Pelo menos este é o nosso entendimento. Mas também perguntar em relação à busca de soluções e àquilo que têm feito. Não sei se os vossos municípios têm estado a promover reuniões regulares entre as autarquias e o Governo, mas se sim, qual tem sido o feedback destas reuniões e que propostas concretas estão os vossos municípios a colocar em cima da mesa, e isso era fundamental também para clarificarmos posições. Em relação ao, aqui já falado, Plano de Ação de Ruído 2024
2024-2029, perceber qual foi o posicionamento das câmaras municipais. Tenho presente o da Câmara Municipal de Loures, mas não me recordo, e se fosse possível relembrar o que é que Vila Franca de Xira tem feito nesta matéria. E, por fim, então, perguntar se tem alguma visão naquilo que são as soluções a médio e longo prazo que vão sendo discutidas. Não sei se têm posicionamentos ou se querem trazer para esta sede os vossos posicionamentos em relação a um novo aeroporto e às soluções estruturais para reduzir o impacto de voos noturnos e que tipo de conversações conhecem que têm sido feitas para aliviar a pressão do aeroporto Humberto Delgado. Desde logo, muito obrigada pela oportunidade de estarem aqui connosco hoje. Muito obrigado, deputada. Para terminar a ronda pelos partidos, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para falar em nome do Partido Comunista Português. 4 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento os nossos convidados, os Srs. Presidentes das Câmaras de Loures e Vila Franca de Xira, e começaria por fazer um pedido de desculpas pela chegada tardia, que não tem nada a ver, antes pelo contrário, com menor consideração pelos senhores autarcas, tem a ver com a dimensão do meu grupo parlamentar e com a obrigação de tentar cumprir, tentar executar um dom que manifestamente ninguém tem, que é o da ubiquidade, uma vez que estou noutras comissões em simultâneo. Eu gostaria... Não sei se está satisfeito, Sr. Deputado, ou não. Pronto. Eu gostaria também de salientar a importância do acompanhamento e de escrutínio pelas autarquias locais, desde logo em relação ao desempenho da ANA ou da Vancy, enfim, como quisermos, designadamente no que diz respeito à manifesta excedência dos voos noturnos. É também importante salientar que esta questão preocupa o PCP há muito e por isso defendemos a construção de um novo aeroporto e a saída do aeroporto da Portela, mas também a criação e o cumprimento efetivo de regras, desde logo, por um lado, a observância estrita dos limites que já estão em vigor, mas também no que diz respeito ao que propomos, e o que propomos é, de facto, bastante objetivo e simples. O que nós defendemos é uma proibição dos voos entre as 0 e as 6 horas da manhã e o condicionamento dos voos entre as 23 e as 0 horas e entre as 6 horas e as 7 horas de cada manhã. Esta proposta não é de agora, consta de um projeto de lei que o PCP entregou e que, aliás, vai ser objeto de discussão no que diz respeito ao respectivo relatório, vai ser objeto de votação nesta mesma reunião, mais adiante, e a expectativa que temos é que os restantes partidos nos acompanhem nesta matéria. Além destas restrições que propomos, propomos também alterações ao Regulamento Geral do Ruído. Eu não tinha nenhuma pergunta em especial para dirigir aos senhores Presidentes de Câmara, a não ser esta, de saber se nos acompanham no desígnio plasmado nesta iniciativa legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à resposta global dos seus Presidentes de Câmara. Eu presumo que vão querer manter a mesma ordem. Por isso, Sr. Presidente Ricardo Leão, faz favor, uma resposta até 15 minutos. Mas... Não vou ocupar muito menos tempo. Sr. Presidente, mais ou menos, obrigado. Eu, pese embora tentado a dar aqui algumas respostas, eu quero me cingir ao âmbito da nossa vinda aqui, da minha vinda aqui a esta Assembleia da República, que é sempre um prazer aqui vir. Foi uma casa que conheci durante 5 anos, mas esteja a senhora deputada muito tranquila, quer relativamente às minhas posições, quer relativamente à minha consciência e socialista daqui das unhazinhas dos pés até aqui à pontezinha do cabelo. E por isso fico tranquila a senhora deputada, tal como tranquilos estão os munícipes do Conselho de Loures. Quanto àquilo que nos traz aqui hoje, dizer o seguinte, de uma forma muito rápida, e cingir-me à questão que nos traz aqui hoje. À pergunta que o Sr. Deputado do Partido Socialista faz
Relativamente a este grupo de trabalho, nós não tivemos conhecimento de nada, nem fomos ouvidos. A resposta a ambas as questões que colocou é não. Mas há aqui 3 ou 4 notas que eu gostava de deixar que são importantes. A primeira nota, que nenhum dos seus deputados tocou, eu acho que era importante ter a ajuda da Assembleia da República. Este grupo de trabalho cria um comitê de ruído, inserido neste plano de ação, e é estranho como é que Loures não faz parte deste comitê de ruído. E isso seria importante para dar resposta a um conjunto de questões que os seus deputados aqui colocaram. E por isso era importante, desde já peço a ajuda à Assembleia da República, que interceda junto de quem de direito, acho que era Loures, faria sentido ter feito parte e fazer parte deste comitê de ruído, até como parte integrante que é em todo este processo. Sim, temos recebido um conjunto de reclamações por parte de um conjunto de municípios, como digo, particularmente na zona oriental do Conselho de Loures, não vamos generalizar o que é o Conselho, vamos a falar toda uma zona oriental do Conselho de Loures, com particular incidência em Camarate, Zonjóvias, o Prior Velho, Sacavém, Bobadela, mas também sobretudo a Santiria, que é toda a zona envolvente, quer da descolagem, quer da aterragem. E isso tem sido com bastante frequência o aumento do número de reclamações que nos têm feito chegar. Mas, de facto, há aqui que dizer também, a verdade é esta. Já o anterior plano de ação, através do programa Bairro, que financiava, através da ANA, um conjunto de operações de mitigação desse efeito de ruído, particularmente nos edifícios públicos, que o facto é que o município de Loures fez o levantamento dos edifícios públicos e durante estes 5 anos intervenções foram 0. E por isso é que o município de Loures, a senhora deputada Rita Matias disse, foi a posição do município de Loures, foi negativa, porque o passado não foi bom. Ou seja, enquanto o município de Loures não tiver um plano, uma ação, um cronograma, uma calendarização, em que nos dê confiança e tranquilidade à população de mitigação desses efeitos, quer nos edifícios públicos, mas também nas habitações, caso seja necessário, das pessoas, com particular incidência, como há pouco referi, nas freguesias que há pouco referi, é normal que o nosso parecer seja negativo. Ainda para além daquilo que é, digamos, uma preocupação da população, uma preocupação do município, esta questão, de facto, dos voos noturnos, que é algo que a nós nos preocupa, como é óbvio, e toda a população preocupa, como não poderia deixar de ser. Agora, há uma nota que é importante deixar também aqui clara. Eu, enquanto Presidente da Câmara, não sou contra o desenvolvimento, não sou contra o progresso. E é importante haver desenvolvimento e o turismo e a atividade económica é importante para o desenvolvimento do nosso país. Mas era importante, eu, enquanto Presidente de Câmara, tenho que, em primeiro lugar, salvaguardar o interesse da população. E, neste caso em concreto, não fazendo parte do Comitê de Ruído, portanto, não sabendo exatamente, em pormenor, coisas que acho que o município de Loures deveria saber. Havendo um passado, que é aquilo que eu há pouco vos disse. Que garantias é que agora, de futuro, a ANA nos dá de concretizar um conjunto de operações de mitigação, de obras de intervenções, quer no espaço público, quer na esfera privada, nas casas das pessoas, caso seja necessário. E por isso acho que a posição do município de Loures, exigindo-nos aquilo que me trouxe aqui hoje, acho que é bastante clara. Tudo o resto ficará para outros palcos e com todo o gosto estarei cá. É um prazer. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez pela forma clara como expôs o problema e volto a referir, como deixou bem vincado a sua preocupação em defender apenas e só a sua população. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, também para uma resposta final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também às senhoras e senhores deputados pelas questões colocadas. O Sr. Deputado Bruno Ventura dizia que, analisado este conjunto de coisas, há, de certo modo, uma certa continuidade. No caso do Conselho de Vila Franca de Xira, há uma total descontinuidade.
porque desde maio de 2024 que se despejam todos os aviões que descolam do aeroporto da Portela para cima do concelho de Vila Franca de Xira, quando não era o que acontecia até maio de 2024. E isto só começa a ter um vislumbre de alteração exatamente porque a Câmara Municipal se mexeu desde logo junto da nave e também junto do Governo, tendo, aliás, sido o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz sensível aos argumentos apresentados pela Câmara de Vila Franca de Xira. Mas devo dizer que, ao analisar este processo, não posso deixar de mencionar aqui um sentimento que as pessoas têm e que o Presidente da Câmara de Vila Franca muito concretamente tem, que é o total desprezo da nave relativamente, no meu caso, a mais de 100 mil pessoas que vivem embaixo do sítio por onde passam os aviões e só passam desde maio de 2024. Não precisavam de ir ao Concelho de Vila Franca de Xira fazer o barulho que têm vindo a fazer. E a verdade é que se está a aumentar o número de movimentos hora, está-se a fazer os aviões saírem e chegarem cada vez mais cedo na madrugada e até o mais tarde possível durante a noite. E ainda por cima, despeja-se essas descolagens para a zona mais populosa do concelho de Vila Franca de Xira. Com o devido respeito, parece-me tudo isto um processo muito mal conduzido. Dizia, e o senhor deputado Pedro Vaz também perguntou, quer dizer, as câmaras municipais, e aqui o meu colega de Lourdes também já o disse, as câmaras municipais não são tidas nem achadas nestas decisões que verdadeiramente são tomadas com certeza para lá das nuvens, porque as câmaras municipais depois não são sequer chamadas a acompanhar o processo de implementação destes processos. É preciso investir no edificado, garantir o financiamento para investir no edificado para melhorar as condições de conforto decorrentes do ruído? É. No caso do Concelho de Vila Franca de Xira, o que eu espero é que se reverta a situação das descolagens tal como ela existia antes de maio de 2024. Duas últimas notas também. Pergunta à senhora deputada Rita Matias se tem havido evolução nas queixas. Efetivamente, como tive a ocasião de dizer logo na minha primeira intervenção, desde maio de 2024 que as queixas dispararam no Concelho de Vila Franca de Xira. E pergunta também o que é que as câmaras têm feito, o que é que a Câmara de Vila Franca tem feito. Pressionámos de imediato a nave, eu deixei aliás duas cartas chegadas da nave, que depois serão com certeza distribuídas às senhoras e aos senhores deputados. Pressionámos desde logo a nave, pressionámos o Governo. Eu acho que estamos neste momento no bom caminho, uma vez que em breve o Governo terá a solução nas mãos para poder implementar. Pergunta, por fim, o senhor deputado Alfredo Maia se subscrevemos as preocupações. Eu diria que subscrevo sobretudo uma delas, a rápida construção do novo aeroporto, porque efetivamente a partir desse momento os problemas existentes nestes territórios, eu diria, tendencialmente desaparecem e, portanto, essa é uma prioridade que me parece óbvia. Mas não pode o acelerar da construção do novo aeroporto fazer esquecer as soluções que têm que ser encontradas já para os problemas que existem já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tenho aqui o sinal de um deputado, mas antes de passar a essa fase, dizer que os documentos que o Sr. Presidente nos disponibilizou já foram secarizados e vão ser distribuídos por todos. Pronto. Depois, dizer que isto é apenas uma audição. Não se trata aqui de nenhum debate parlamentar. De todas as formas, o Sr. Deputado Bruno Ventura fez-me sinal para... Por favor. Sr. Presidente, é na verdadeira exceção de ter uma interpelação à mesa, no sentido que vou pedir que sejam informados os senhores Presidentes de Câmara das decisões tomadas na reunião de Conselho de Ministros 94/2019, reunião de Conselho de Ministros 201/2023. Isto porque é que faço este pedido? Porque o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira referiu aqui que sentiu
E eu estou a entender as palavras na bondade do termo, que sentiu muito tráfego em maio de 2024. Só que este sentir do tráfego não teve origem em maio de 2024. Teve origem na reorganização desse tráfego que é decidido nas reuniões do Conselho de Ministros de 2019 e 2023, em tempo de silêncio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que está claro. Creio mesmo que os seus Presidentes de Câmara já devem ter conhecimento desses documentos, mas se calhar foi bem... Faz favor, Sr. Deputado. Para os mesmos efeitos, uma indicação à mesa, quando o Sr. Presidente distribuir aos Srs. Presidentes de Câmaras estas resoluções do Conselho de Ministros, já agora, se puder fazer o favor de pedir ao PSD para eles assinalarem nas RCMs onde é que está a dizer que muda o tráfego relativamente às aterragens e o levantar de voos. Obrigado. Agradeço muito. Agradeço muito a presença dos seus deputados, mas sobretudo dos nossos Presidentes de Câmara, que se disponibilizaram para estar aqui a ouvir as perguntas dos nossos deputados. Acho que cumpriram também a sua missão, a bem da nação, aqui na Casa da Democracia. Sr. Deputado, faz favor. E aos seus deputados despeço-me, sabendo que vamos ter continuação dos nossos trabalhos, um intervalo de 10 minutos apenas. Muito obrigado.